Vamos lá, pessoal, graça e paz a todos vocês. Esse vídeo ele é exclusivo para o nosso grupo de homens bereanos. Primeiro, talvez você não saiba o que significa isso, né? Por que eu coloquei esse grupo? O propósito desse grupo é justamente caminhar junto com os homens. Porque eu sei que há uma grande dificuldade dos homens se firmarem na palavra, terem desejo, ter esse ímpeto de estudar a palavra de Deus. Então eu, juntamente com um amigo meu, Moisés, nós criamos esse grupo para a gente caminhar com você. Então esse vídeo aqui, se você está vendo e não faz parte desse grupo, eu recomendo que você mande aqui nos comentários o seu WhatsApp, se você quiser fazer parte, caminhar conosco. Eu quero que você faça parte desse grupo chamado Homens Bereanos. Bereanos por quê? Porque faz menção a uma cidade chamada de Bereia. Quando Paulo passa por essa cidade, Paulo prega a palavra e olha que Paulo era Paulo, certo? Paulo tinha um conhecimento extraordinário. E o texto vai dizer que quando Paulo ele pregava a palavra, ensinava a palavra aos bereanos, eles conferiam nas escrituras tudo aquilo que Paulo estava falando. Então, por que eu coloquei o nome do grupo de bereanos? Porque o meu desejo é que existam homens fortes que vai conferir tudo nas escrituras, que não caiam em nenhum tipo de ladainha que possam surgir por aí. Fulano falou alguma coisa? Então eu vou ver nas escrituras se realmente é isso aqui, tá certo? Agora, esse vídeo, ele está sendo gravado justamente para tirar uma dúvida de um dos nossos alunos que está nesse grupo. E a dúvida dele é a seguinte: Arthur, o que quer dizer essa expressão que está lá em João capítulo 3, verso 13, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Bom, eu vou responder isso aqui em rápidas palavras. Eu não vou analisar todo o contexto, porque isso aí é seu trabalho. Eu vou apenas te explicar o texto que você me pediu, tá bom? Só que o contexto aqui fala da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então, existe um diálogo aqui. Jesus está falando para Nicodemos de coisas espirituais. Jesus está falando que era necessário que, assim como a serpente de bronze foi levantado lá no deserto, que o Filho do Homem seria levantado, falando da sua morte na cruz. Ele fala também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, ou seja, que enviou Ele mesmo para vir aqui a esse mundo. Então ele fala de vários assuntos, fala de novo nascimento, fala que para o homem entrar no reino, o homem que eu falo é homem e mulher, entrar no reino, era preciso nascer da água e do Espírito. Isso aqui é um símbolo poderoso, depois se vocês quiserem eu posso explicar isso aqui. Mas esse texto que você me perguntou, do capítulo 3, verso 13, ele não entra em contradição com nenhum outro texto. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha só, ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu. O que significa essa expressão? Ninguém subiu. Essa expressão ninguém subiu significa a sua glorificação. Ele ressuscitou e ele subiu ao céu. Então na história não aconteceu algo semelhante de alguém que encarnou, veio a esta terra através da ação do Espírito Santo, ele entrou no útero da Maria, através do Espírito Santo que depositou a semente lá no útero de Maria, e ele nasceu como homem. O Deus, o divino, o bendito, ele se faz carne, se faz semente, se reduz, deixa a sua glória e entra no útero de uma virgem, para nascer como homem. O verso de número 15 diz: ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Essa expressão, desceu do céu, é exatamente aquilo que aconteceu com Cristo. Ele deixa a sua glória e vem a esta terra como homem. Ele vem tabernacular aqui. Ele vem habitar entre os homens. É o Deus encarnado habitando entre os homens. Então é isso que significa essa expressão, descer. E subir significa o seguinte: ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão de ir para a cruz e de salvar a humanidade que acreditasse e cresce nele. Entende? Então a expressão aqui, subir ao céu, significa exatamente isso. Significa que ele ressuscitou, que ele foi elevado ao céu e está assentado à destra de Deus. Então esse texto trata especificamente da sua vinda a esta terra, no sentido de ele, como Deus, deixando o seu poderio, deixando a sua honra,
deixando todo o seu atributo de Deus, se esvaziou e veio como homem. Então ele desceu. Esse que desceu é o mesmo que venceu, foi para a cruz, pagou os nossos pecados e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Compreendeu? Então esse texto aqui fala da origem dele, ou seja, de onde ele veio. Ele veio do céu, é isso que ele fala para Nicodemos. E segundo, ele fala da origem da sua palavra. A palavra que ele estava pregando era uma palavra divina, era uma palavra de cima, não era de baixo. Por isso que ele fala, Nicodemos, se eu falo coisas da terra, você não entende? Imagina quando eu falo das coisas do alto. Você não compreende. Como assim? Você sendo mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Percebe? Então, esse verso 14, ele fala exatamente isso. Ele fala sobre duas coisas. A origem do Cristo, de onde ele veio, e a origem da sua palavra. Os dois são divinos. Tanto Cristo quanto a sua palavra é divina. Então, eu acredito que ficou claro o que o texto ele quer dizer. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Deus abençoe vocês. E deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e peça para ele fazer parte também desse grupo de homens. Tá bom? Um abraço. Até a próxima pergunta que eu vou gravar o vídeo para vocês. Deus abençoe.